Bom dia para você, tudo bem? Eu tô aqui com a palavra do Senhor aberta e hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero compartilhar o meu devocional com você. Você me acompanha? Ok? Eu queria fazer questão hoje no livro de Êxodo, capítulo 31. Antes, vamos fazer uma oração para que o Senhor ele fale ainda mais no meu coração. E agora é diferente um pouquinho, que ele fale através de mim com você, tá bom? Senhor Deus amado Pai, nós te agradecemos por essa manhã que é tão linda. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença, que é tão marcante. Muito obrigado mais uma vez por eu poder ouvir a tua palavra. E agora, Pai, que essa pessoa que vai me acompanhar também sinta o Senhor falar no seu coração. Muito obrigada, Jesus, por essa manhã, por essa noite que foi tão abençoada. E pelos nossos dias, ó Pai querido, são tão lindos que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Jesus, pela saúde dos nossos filhos, do nosso esposo, pelo trabalho, nós rendemos graças. Meu Deus, rendemos graças pela vida. E que todos os dias nós venhamos descobrir uma forma, Pai querido, de também viver de forma espiritual em cima desse mundo. Porque muitas vezes o Senhor nos proporciona já um mundo físico tão lindo, mas nós desejamos, ó Pai querido, também os céus. Não podemos esquecer. Temos que ansiar e desejar os céus também. Meu Deus, enquanto o Senhor não volta para nós, que nós estejamos no centro da Tua vontade. E que a Tua palavra, ela fale ao nosso coração toda vez em que nós fizermos menção dela. Eu te agradeço por essa boca que o Senhor deixou para nós. Por esta palavra que gera vida, gera conforto, gera alegria ao nosso coração. E muita vida. Amém. É muito bom. É muito bom apresentar a nossa manhã diante do Senhor. E já sentir na presença dEle, não é? É muito bom. Sinta a presença dEle. Toda vez que eu vou fazer menção da palavra. É uma coisa muito linda. Tem gente que só chora porque está em dificuldade. Eu choro agora pela minha gratidão, que ela é tão grande. Pelo dom da vida. Por poder fazer questão da palavra do Senhor. Durante muito tempo eu trabalhei e não tive fim de semana. E agora eu tenho um fim de semana, né? Para mim, para minha família. E eu consigo fazer isso que eu gosto. Né, de dar um tempo também para o Senhor. E ouvir o Senhor falar comigo. E hoje, com o meu coração aberto, eu quero compartilhar com você o meu devocional. E o Senhor vai falar de forma muito linda. Porque antes de eu trazer aqui, é claro, eu comi dele ontem. E eu quero trazer ele para você. Eu tenho certeza que ainda vai se renovar. Eu digo que o meu devocional hoje, ele é em Êxodo 31. Mas sabe que quando eu comecei a ler, o título ele diz assim: Os artifícios da obra do tabernáculo. Você sabe o que é isso? Que coisa linda. É complicado para mim porque o meu devocional é assim. Eu vou lendo e vou chorando demais. Meu Deus, como é que eu vou falar com você? E aí quando eu já cheguei nesse título, já me chamou muita atenção. Porque nós sabemos que o tabernáculo foi uma orientação que o Senhor ele passa para Moisés, para que eles construíssem o espaço onde Deus habitaria no meio do povo. Quando eu já li esse título, eu vi o quanto que Deus é tão grande, é tão rei do universo, tão dono de tudo, e quis habitar no meio de nós. Nós sabemos que hoje é diferente, né? O Senhor, ele habita dentro de nós. E assim, nós devemos ser sensíveis a entender o que significa a presença dele. Sabe, onde há a presença do Senhor, há direcionamento, há bênçãos, há vitórias e há muitas lutas também.
E aqui eu vou estar falando sobre essa questão. Então nem vou começar agora. Mas começando o meu devocional, eu quero te dizer que esse título ele já me prendeu. Porque o tabernáculo, ele é isso. Né? Foi uma ordenança para que eles construíssem. E tudo tinha toda uma orientação. Detalhe por detalhe. Para que o Senhor viesse estar no meio do povo dele. Habitar no meio do povo. Então, a preocupação e o querer tão lindo desse Deus que é tão grande. Querer habitar no meio do seu povo. E nós não podemos achar que isso é qualquer coisa. É uma coisa muito linda. E aí, quando eu li o título, que coisa linda, você já entende, né? Deus tão grande, mas que ele procurou habitar no meio de nós. Ele quis isso. E aí, quando eu li o capítulo 31, já no versículo 1, diz: Disse mais o Senhor a Moisés. Na verdade, eu queria me ater ao versículo 2, mas eu não consegui. Quando eu li o versículo 1 dizendo: Disse mais o Senhor a Moisés. E aqui eu vou já trabalhar o meu devocional, que eu não consegui ir mais à frente. Disse mais o Senhor a Moisés. Quando eu vejo que o Senhor fala, e ele fala com Moisés, eu me recordo que Êxodo, a gente visualiza um povo, né, que está andando pelo deserto, mas antes eles eram escravos do Egito. Quando a gente já ouve falar deserto, já vem um significado muito amplo no nosso coração. A gente já imagina um local de dificuldade, de luta e de prova. E eu posso dar um título para o meu devocional hoje nessa manhã e dizer que deserto é lugar de transição. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você, de onde você está, você parte para o deserto, e deserto você parte para o teu destino. É assim. Então, deserto, ele é lugar de transição. Aquele povo, ele anda no meio do deserto, mas antes disso, eles eram escravos no Egito. E agora eles estão no deserto para uma preparação. O povo no deserto, eles estavam ali para ser orientados, para aprender a conviver e a viver com aquele Deus. Aprender que existia esse Deus, entender como se relacionar com ele, como compreender, como cair na real sobre os sonhos que Deus ele já tinha traçado para esse povo no deserto. A gente sabe que esse início desse povo no deserto, eles não estavam ali por causa da desobediência ali, eles ainda estavam no início. Então eles estavam sendo preparados, eles estavam sendo retirados do Egito como escravos. Sabe, da mesma forma, eu, você, nós fomos tirados também do Egito, sabe, do nosso mundo, com o nosso antigo eu. E agora nós caminhamos por um deserto, para que o Senhor ele retire de nós o nosso novo. Você sabe que muitas pessoas nem compreendem quem são, não sabem o que estão ali para fazer, não entendem o seu propósito, não sente prazer em uma utilidade, não sabe o que faz. Às vezes tem pessoas que ainda até buscam quem eu sou, né? A busca do eu sou, da sua verdadeira identidade, tipo, sentindo que há um propósito naquilo ali, mas ele ainda não entendeu. Então, nós saímos desse Egito como escravos. O Senhor Jesus, ele veio, eu vou dizer devocionando, eu entendo Jesus, ele vindo, morrendo por nós e nos libertando do pecado. Ele faz aquilo por nós que nós não teremos capacidade de passar. E aí ele vem e faz isso por nós. E agora a gente ganha algo muito lindo que nós perdemos por conta do pecado. O Senhor, Deus, ele vem e constrói, coloca o homem no meio do jardim, para que ele se relacionasse com o homem, para que ele encontrasse o homem ali como amigo. E o diabo ele vem e mancha isso. Há uma separação do homem e Deus. Mas daí quando Jesus ele vem e morre
no nosso lugar, ele paga esse alto preço da separação. E ele nos une novamente ao Pai. E sabe que quando vem o pecado, porque o homem ele foi feito ali para não morrer, para ser eterno com Deus. E o pecado ele vem e gera morte. Só que era uma morte por conta da desobediência. Ou seja, além de uma separação de Deus, ele não teria condições de se voltar para Deus, de estar com Deus. A eternidade dele, que era para ser com Deus, não existia mais. Então Jesus ele vem. E aí, quando ele morre por nós, ele reata novamente o nosso laço com Deus, a nossa união com Deus, a nossa ligação com Deus. E aí sim, existe morte, mas após a morte, nós alcançamos uma eternidade com Ele. Aquilo que nós havíamos perdido quando o pecado, ele entra no mundo. Olha que coisa linda. E aí então, nós somos levados para o deserto, quando nós somos retirados desse pecado, desse mundo. Eu não sei qual é o seu mundo de pecado, eu sei qual é o meu. E eu vejo Deus me levando nesse deserto, andando pelo deserto, exatamente para que para que novas coisas fluem, aquilo tudo que estava sendo manchado e escondido debaixo da separação e do pecado, que eu venha de novo voltar à tona. Isso não é de uma vez, eu disse à tona, mas não é uma vez, é aos poucos. E essa obra ela continua até o Senhor nos chamar. E é muito lindo. E aí o Senhor então, ele tira esse povo. E eles estão andando no deserto, mas antes eles eram escravos do Egito. Eram para eles conhecer o Deus deles, era para eles se libertarem desse jeito, era para eles se recordarem de novo dele. Então Israel, ele sai do Egito, mas ele ainda não estava na terra prometida, certo? Incrível que o Senhor ele faz questão de ainda retirar esse povo do Egito só pela promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e a Jacó, que a descendência deles seriam dadas àquela terra. Seria uma descendência grande. Sabe, no meu devocional eu ainda me recordei de quando fala aqui sobre a promessa. É por isso que o Senhor ele retira Israel do Egito, pela promessa. O Senhor, ele não esquece. Que lindo, né? Que lindo, que lindo, que lindo. O Senhor, ele não esquece. E eu me recordo quando eu lia sobre Abraão, quando o Senhor faz ele olhar para as estrelas e ver que a sua geração seria incontável. Deus ali fala para Moisés que a geração dele, a descendência dele, a família que seria gerada através dele, eles estariam como escravos retidos. Deixa eu ver se eu encontro aqui para ler para você, porque ainda é muito lindo. Eu vou levar lá, porque enquanto eu li, eu também voltei lá, porque eu queria ter certeza. Tá em Gênesis. Aí eu tô em Êxodo. Tá em Gênesis. Eu não marquei, mas eu espero que eu encontre aqui. Então, quando o Senhor ele chama Abraão, né, para olhar para os céus. Tá aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha só que lindo. O Senhor tinha só uma promessa para Abraão, mas ele já vem, ele sabe que Abraão não iria acompanhar esse acontecimento, mas ele deixa Abraão ciente do que aconteceria. Olha que Deus grande. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 13 disse: Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O Senhor fazendo uma aliança com Abraão e contando para ele o que iria acontecer. Tá vendo que Deus tremendo? Então Deus ele é informado de tudo
tudo que acontece e pode e vai acontecer nas nossas vidas. Porque Ele conhece o nosso coração. É como se fosse uma conta matemática. Fazendo aquela conta, Ele sabe para que lado você vai pender. De acordo com o teu coração, fazendo as contas, Ele sabe para que lado você vai pender. O que você vai escolher. É isso. É isso. Então, dependendo de como está o meu coração, se o meu coração já está sendo trabalhado no meu deserto, quando eu tiver uma decisão, o Senhor olha para nós e já sabe o que eu vou fazer. Porque fazendo as contas matematicamente, de acordo com o meu coração, de acordo com quem eu estou hoje, Ele sabe para que lado eu vou. Então não é sobre se meter em seu livre-arbítrio, entende? Eu respeito quem acha que o Senhor ele interfere. Respeito muito. Mas eu sinto que não, Ele não interfere. Ele me orienta. Se o meu coração estiver limpo, se meu coração estiver leve, se meu coração estiver puro, eu vou compreender o direcionamento dele. Eu vou me deixar ser guiada. E aí eu vou ser livre daquilo que poderia ser desastroso sobre a minha vida. Eu vejo Deus assim, na minha vida, entende? E aí quando nós temos o direito de escolha, o livre-arbítrio, eu falei, ainda até estava comentando com meu esposo, eu escolho viver o do Senhor. Não quero viver o meu, eu quero viver o do Senhor. Porque aí a minha vida, que for ser vivida em cima dessa terra, ela vai fazer sentido. E eu sei que quando eu vivo do Senhor, Ele me completa, me traz completude. E é isso que eu quero. É só isso que eu quero. E aí então o povo, eles são retirados do Egito para andar no deserto, que você já entendeu o porquê. E eles são retirados de lá porque o Senhor havia feito uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, que a descendência seria grande, que a descendência iria herdar aquela terra, porém que eles iriam sofrer por 400 anos, estariam escravos. Algo revelador, meu Deus. Certo, vamos lá. E para nós, que a gente está no nosso deserto, Abba, ele nos tira do nosso antigo e ele está nos preparando para o nosso novo. Esse ponto aqui que eu separei, eu já falei sobre ele, tá? Então, você ainda não tem todas as aptidões necessárias para iniciar e decolar e ir até o fim. Eu coloquei esse ponto aqui que eu achei tão lindo quando eu estava me lembrando sobre o deserto. Quando nós passamos pelo nosso deserto é porque eu ainda não tenho tudo o que eu preciso para lidar na minha vida. Sabe, as ferramentas, as armas. Muita gente ainda não tem a maturidade. Porque sem a maturidade a pessoa, ela está de pé e ela cai. Aí ela está de pé e ela cai. Então, quando você passa por esse deserto, assim como esse povo, você ganha novas aptidões. Você recebe novas armas. Você passa a pensar diferente, a viver diferente, a raciocinar diferente. Você se torna uma pessoa mais estratégica. Tem pessoas que não sabem lidar nem com as finanças, sabe? Não é certo. Agora que eu vivo em uma outra cidade, eu tava pensando sobre isso. Sabe que parece que quando a gente tá aqui, eu não tenho minha casa própria. Mas aqui, eu tenho conta, entende? Você abre uma conta e começa a colocar dinheiro e você vê dinheiro lá. E engraçado que muitas vezes nós moramos na nossa casa própria e nós não temos conta e não temos dinheiro. É como se o que tivesse ali já é o suficiente. E o pior, que isso envolve até mesmo o acomodo. Nós nos acomodamos de forma geral. Até espiritual a gente acha que já tá o suficiente, já tá bom. Não dá pra eu dizer nesse devocional porque foge do meu assunto. Mas coisas que eu vim entender até sobre a minha adoração particular, sabe? Até sobre a minha forma de ler a Bíblia. Só pra no final dizer que eu li.
Muita coisa você lê e você medita, mas muita coisa você lê só por ler. E muitas vezes você entende o Espírito Santo, ele te travando em partes ali da Bíblia. Mas como você quer finalizar aquele livro, você não para compreender o porquê que o teu coração tá parando ali naqueles pontos. Às vezes até são questionamentos. Comigo são questionamentos. Eu tô lendo, eu sinto questionamento. Agora eu entendo que quando eu vejo o questionamento, eu preciso parar. E eu preciso estudar. Porque aí eu vou estar meditando. E você sente Deus falar com você. Assim como esse e muitos outros pontos que eu já falei aqui não tá no meu script. Que eu já havia lido. Mas eu tenho certeza que o Senhor me direciona a falar com corações aqui nessa manhã. E aí então, sabe por que você ainda está vivendo? Porque você vive esse deserto, porque você transiciona ele. Porque se papai levar você para viver as promessas, provavelmente pode ser que você quebre isso. E nessa minha parte do devocional, eu me recordei que eu ouvi de uma pregadora. Ela contou uma história, ela tinha uma filha, essa filha estava com 3 anos, e ela ganha uma bonequinha de uma amiga da mãe. A filha não viu, certo? A filha da mamãe... a amiga da mãe dela... A gente fala umas palavras que às vezes significam... Nossa, hein? Enfim. E aí, então, essa criança, ela ganhou uma boneca da amiga da mãe dela. Essa era uma boneca de porcelana. E aí a mãe, quando viu aquela boneca, pensou, meu Deus, eu não posso dar pra minha filha. Ela vai quebrar no mesmo instante. E ela virou pra amiga e disse, olha, amiga, eu vou guardar essa boneca. E quando a minha criança tiver entre 7 e 8 anos, daí eu vou dar essa boneca pra ela, que daí ela vai brincar e com responsabilidade. E ela diz assim que a visita vai embora, né, e ela vai dormir, esquece a boneca em cima da mesa, ela não guardou. No dia seguinte, quem acorda primeiro? A menina. E a menina viu a boneca. E ela começou a gritar, mãe, o que essa boneca tá fazendo aqui? Mãe, essa boneca é minha. E aí a mãe pensou, meu Deus, eu esqueci de esconder a boneca, esqueci de guardar a boneca. Ela se levantou e foi explicar pra filha que aquela boneca era um presente, mas ela só tinha 3 aninhos. Mas ela ia esperar, ela ia guardar, era dela, e quando ela tivesse um pouquinho mais com idade, ela daria aquela boneca pra ela. A menina com 3 anos não entendia. Não conseguia entender, por mais que ela tentasse explicar. E aí ela chorava e falava, mas a boneca é minha. E ela tentava explicar, ela, mas é minha. E ela não entendia. E aí a mãe se cansou e disse, pega essa aqui, então pega essa boneca, mas não quebra essa boneca. E daí a menina vai brincar com a boneca. Eu não me lembro, acho que foram 15 minutos que ela fala. 15 minutos depois, a boneca se quebra. E aí o Senhor falava com aquela mãe sobre uma oração que ela estava fazendo há 10 anos. Uma oração específica, pedindo resposta. E há 10 anos Deus não respondia. E ela, ok, mas ela não deixava de orar. Por conta daquela experiência que ela teve com a filhinha dela, Deus olha para ela e diz assim, filha, lembra aquela oração que você fez por 10 anos? Essa é a resposta que eu te dou. Eu não te entrego essa boneca ainda. Ela é sua, mas eu não te dou. Porque se eu te entregar agora, você vai quebrar a boneca. Isso falou profundamente para mim, porque eu me recordei disso aqui no meu devocional. Pela questão de estudar sobre o deserto. Nós estamos no nosso deserto e nós fazemos muitas orações. E a resposta que nós temos do Senhor é nosso, mas Ele ainda não pode entregar. Porque pode ser que eu ainda tenha 3 anos de idade, entende? Eu ainda não tenho a maturidade para lidar com aquilo ali. Há coisas que se eu receber agora, eu não vou saber lidar. Às vezes vai me causar tanta pressão que eu não vou conseguir lidar. E eu vou querer desistir, vou querer abandonar. Então vai ser mais uma coisa que você vai começar e não vai terminar. Então por que isso aconteceu? Pode ser que você não estava pronta e Deus ele sabia. Eram necessárias ainda algumas aptidões para lidar com aquilo ali. Mas daí às vezes foi a única forma que ele tinha para te manter indo um pouquinho mais naquela estrada.
E aí ele te entrega a boneca. Mas 15 minutos depois, a boneca de porcelana, ela é quebrada. Então, e aí eu coloquei esse ponto. Se papai já leva você para viver a promessa, pode ser que você quebre. Então espere um momento certo. Sabe, a palavra do Senhor, agora eu me recordo também, diz assim que tem coisas que eu oro e eu não recebo porque eu não sei pedir. Faz muito sentido agora, enquanto eu falo nesse momento aqui. Tem coisas que eu não recebo porque eu tô orando errado. O Senhor, ele já sabe o que tá no meu coração. E eu posso citar o que eu quero, entende? Eu quero que você entenda agora. Mas eu posso orar pro Senhor pedindo para que eu já esteja chegando naquela idade necessária para receber aquilo que ele tem para mim. Que se em mim ainda tiver faltando, sabe, armas, aptidões, ferramentas, que ele dê para mim, que ele me entenda, que eu o compreenda onde que ele quer que eu vá, quais os caminhos que ele quer que eu tome, para que eu venha a ser trabalhada com o que ainda eu preciso receber, para que quando ele me entregar aquele algo, quando eu chegar àquele ponto da minha vida, eu venha receber aquilo que vai ser uma realização muito grande para mim, mas que eu vá saber lidar com aquilo, e que aquilo vai me acrescentar e não retirar, e que aquilo vai chegar na minha vida e vai crescer, em vez de chegar e se quebrar, e eu me sentir frustrada, e eu me sentir decepcionada, sabe? Então essa deve ser a nossa oração. De verdade, essa deve ser a nossa oração. Se nós estamos transicionando pelo deserto para essa preparação. Então a minha oração tem que ser essa. Para que o Senhor, ele complete ainda o que precisa em mim. E que eu entenda o que eu preciso fazer para que eu colabore. Porque a ação de Deus não é só a dele. Se junta a minha também, sabe? Se junta à sua também. Muita coisa talvez não aconteceu na tua vida, você ainda transiciona no deserto, só que de forma, sabe, de forma terrível. Tem pessoas que chegam na parte do deserto em que eles perdem a fé, em que eles não creem mais, em que eles não sonham mais. E aí fica um deserto bem pesado, bem puxado. Porque o deserto é para despertar nele. Né? Aquela questão não é para ele se entregar. Eu coloquei aqui, então, aplique na sua vida hoje. Eu apliquei no meu coração. Eu quero te entregar isso para que você também aplique, tá? Aplique na sua vida hoje. O deserto, ele é parte do caminho. Não tem como burlar, não tem como pular, não tem como saltar. Não tem como deixar para trás. Ele faz parte. Você precisa transicionar por ele. Que é nele onde você vai ser trabalhado aquela criança. Porque quando ele te entregar a boneca de porcelana, você não vai quebrar essa boneca. Entende? É só um exemplo. Você sabe o que Deus está dizendo para você. Então o deserto, ele é parte do caminho. O deserto não é o destino final. Nós estamos agindo hoje como se já era. Não tem mais nada para sair daqui. Não tem esperança. Isso não é verdade. Você está entendendo errado. Ou você nunca compreendeu o que quer dizer o sentido real e significado desse deserto na tua vida. Então, o deserto, ele não é o destino final. Então, portanto, não é para você. Eu coloquei vários pontos aqui, ó. Eu falo isso olhando para mim, eu vou me inspirando e vou pontuando, tá? E pode ser que algo fala aqui com você e você pode até acrescentar. Então, o deserto, ele não é parte do caminho. O deserto não é o destino final. Portanto, não é para você, paralisar no deserto. Meu Deus, esse é o ponto mais forte para minha vida. O Senhor falando comigo nesse meu devocional. Não é para paralisar no deserto. Às vezes a gente engata uma marcha e vai. Daqui a pouco o nosso carro para. E quando eu tenho noção de que o deserto,
ele é só parte do caminho e que ele não é o meu destino final. Quando eu sentir que meu carro engatou na marcha e ele quer parar de novo, eu consigo virar para ele e dizer, não, não vamos parar. Porque aqui é parte do caminho e aqui não é o meu destino final. Olha que arma linda. O Senhor passa para mim e eu compartilho com você. Você vai conseguir. Só você colocar isso no teu coração. Então, portanto, não é para você paralisar no deserto. Portanto, não é para você se acomodar no deserto. Porque não tem nada de cômodo aí. Aí não é o lugar para você tomar sua água fresca. Não é o lugar para você se sentir tranquilo. Na verdade, você está se entregando. Você desistiu de você. Eu até coloquei esse ponto aqui ainda. Portanto, não é para você desistir no deserto. Não é para você se revoltar no deserto. Não é para você morrer no deserto. Quantos estão mortos em seu deserto? Mortos espiritualmente, entende? Mortos sem visão. Não entende mais para que lado ele pode ir. E aí acontece da pessoa sentir um vazio imenso. Da pessoa de se sentir desorientada. A pessoa se sente só. A pessoa se sente perdida. Por conta disso. Porque ela estava transicionando em seu deserto. Mas ela não compreendia que isso é só parte do caminho. É uma transição. E o deserto não é um destino final. Exatamente. Eu acredito que se há pessoas que sentem que algumas partes específicas da sua vida morreu no deserto, ela vai ter a força de olhar para trás e dizer, não, você não vai ficar morto aqui, sabe? Já vem vida para dentro dela, para que ela se erga, para que ela erga aquela parte da vida dela que morreu. Porque é uma transição somente. O caminho ainda não acabou, ainda tem muito mais. Então, portanto, não é para você entregar os pontos no deserto. Eu finalizo os meus pontos que falavam sobre mim e você pode acrescentar os seus pontos, tá? Para que você venha conseguir olhar de forma correta para o teu deserto e venha conseguir, dar uma nova injeção de ânimo, nascer novas forças e continuar o seu trajeto, porque é uma transição, certo? No deserto você vai entender que não tem como sobreviver sozinha. Esse povo aqui teve que entender, né? Eles tiveram que entender. Não tem como sobreviver sozinha no deserto. Nós precisamos de algo maior. Nós precisamos realmente de Deus. Tem muita gente que está no deserto, saiu do Egito, está transicionando no deserto exatamente porque está, vivendo como se, ok, tá tudo bem eu viver sozinha. Eu consigo. Ou ela entrou nesse caminho sem perceber que estava entrando. Volta lá atrás e diz, Senhor, o meu deserto, ele me ensina que eu não posso sobreviver sozinha. E aí naquele momento você já reconhece que você depende dele, que você não é nada sem ele, que você não pode nada sem ele, porque ele é a tua vida, ele é o teu sustento. Quando a gente pensa dessa forma, a gente vai descobrir que questões se ergueram no meu coração e me fizeram esquecer. E eu estou tentando sobreviver sozinha no deserto, por isso que tá tão difícil, né? Às vezes o orgulho, o medo, a falta de prioridade. Tem gente que até a própria incapacidade faz com que ele comece a viver por conta própria no deserto. Tem gente que se sente incapaz e não entende que a incapacidade, ele está mostrando que eu preciso então me preparar e fazer aquela área da minha vida capaz. Então, quando você não entende nada sobre aquilo ali, você se sente incapaz. Quando você se habilita daquilo ali, quando você busca do Senhor, quando você se enche dele, sabe? Você se sente capaz de novo, porque você entrega para si aquilo que precisa. Quando você se sente incapaz, quer dizer que você precisa de se incluir, trazer mais saber. Depende de cada um, sabe? Se a minha incapacidade é referente a cantar, vamos supor, eu me sinto incapaz para cantar. Então, começa a cantar em casa. Começa a ver aulas de canto, começa a ver pessoas cantar, se inspira nessas pessoas
E aí, de uma pessoa incapaz, passa a nascer uma luzinha e ela começa a se sentir já mais capaz, entende? Então, assim, são coisas assim que ele aparece na nossa vida para mostrar o caminho. Mas eu não entendo que isso é só uma transição, é um deserto e que Deus está falando comigo ali, sabe? Porque eu já tô morrendo, porque eu já tô entregando os pontos, porque eu já estou desistindo, porque eu já estou me acomodando, e daí vai. Então, essas questões, orgulho, medo, incapacidade, falta de prioridade, sabe? Eles são como uma sementinha que eu preciso depositar na terra. No meu devocional me lembrava de uma passagem que eu li na Bíblia em Mateus, eu creio que era Mateus, que fala sobre a semente. Então nós devemos lançar essa semente sobre a terra só dessa forma, sabe? Eu devo lançar o meu orgulho ali, o meu medo ali, a minha falta de prioridade ali, como a minha sementinha que já está numa planta já velha e ela precisa de se renovar. Então, deixa tudo ir ali naquela semente, deposita ela na terra. Ela precisa morrer. Ela precisa morrer para romper a casca. Ela precisa morrer para brotar de novo. E aí vai brotar uma planta nova, novas folhas, novos galhos, mas da mesma planta. Uma velha semente para uma nova planta. Então, deposita tudo isso nessa tua semente, coloca ela sobre a terra, sabe? Abre mão, se esquece de tudo isso, se esquece da tua incapacidade, se esquece do teu medo, se esquece do teu orgulho, se esquece de tudo. Deposita essa semente na terra. Deixa ela nascer novamente no Senhor. Você vai ver que coisa linda. Então, precisa ser depositada para morrer e nascer novas plantas. Interessante que ainda a palavra ainda até fala lá, que se a pessoa ela deposita essa semente na terra, ela vem novas plantas. Se ela não é depositada para morrer, ela fica uma única planta, uma planta solo, né? Então, quando eu deposito essa minha semente do medo, do orgulho, da incapacidade, da falta de prioridade, quando eu deposito ela em terra e deixo ela morrer, eu permito. Enquanto eu estou transicionando desse deserto, eu entendo que eu posso fazer e se eu faço, porque é uma transição. Essa semente, ela dará uma nova planta. O medo não vai existir mais. Vai vir um espírito de ousadia. A incapacidade não vai existir mais porque eu entendi como eu resolvo a minha questão da incapacidade. O orgulho, ele morre e nasce como alguém que eu entendo quem eu sou, de onde eu vim, quem me chamou, sabe? E que não precisa de eu me autovalorizar, não precisa de eu me erguer para que ninguém me derrube, não. Você é único, você é único, você é exclusivo. Então, quando você tem noção disso, sabe? Quando você tem noção disso, novas plantas nascem. E são várias no lugar de uma única. Quando a semente do medo ela é lançada para morrer, ela nasce tantas outras coisas. A coragem, a ousadia, a autoridade. Meu Deus, muitas plantas no lugar de uma única semente. Que eu coloquei ela para morrer. Então, o deserto ele é uma transição para o meu destino e para a minha promessa. Então, nós devemos entender isso o mais depressa possível. Compreender isso. E aí permitir, sabe, abraçar o que vem por aí. E você vai sentir um sentimento de realização, de completude, de que você está no caminho certo. Quando você sente que é alguém que algum dia na vida você entrou por um caminho que parece que desandou tudo. Então, assim, os nossos questionamentos são: eu devo voltar lá atrás? O seu desejo de estar bem é tão grande que você se questiona se você precisa de voltar lá atrás e consertar aquilo que aconteceu para que você tenha uma vida hoje diferente. Não, não precisa de você voltar lá atrás. Não precisa de você revisitar seu passado e se remoer dele. Não, o teu passado, a não ser que seja para uma nova perspectiva para o hoje, aí sim ele é válido na tua vida. Então, não precisa de voltar lá atrás, não.
É só você olhar para tudo o que aconteceu. E foi uma transição, certo? Então você já vai retirar logo os aprendizados. Você já vai retirar dele o crescimento, o amadurecimento, você vai deixar ele acrescentar o que ele veio para fazer na tua vida. E aí sim você vai sentir que não precisa de você voltar lá atrás. Porque ele era um deserto, era uma transição. E ele não era... Ele era parte do caminho e ele não era o destino final. Olha para o teu passado desse jeito. O Senhor me inspira agora para falar assim. Eu sinto no meu coração de te dizer isso agora. Olha para o teu passado. Tudo o que aconteceu, veja que era um deserto. Era parte do caminho. Não era o destino final. Portanto, não era para você se paralisar, se acomodar, desistir, se revoltar e nem morrer e nem entregar os pontos. Se você fez tudo isso, você só revisita isso e se lembra que ele é parte do caminho. Então acrescenta isso na tua vida. Se trouxe paralisia, rompa a paralisia. Se trouxe acomodo, rompa o acomodo. Você vai conseguir olhar para a tua vida hoje e vai ver pontos hoje que estão interligados ao teu passado. E por isso hoje você está paralisado, está acomodado, está desistindo, está se revoltando, está morrendo no deserto. Então você vai fazer diferente, você vai dizer assim, opa, então se ele era parte do caminho, se não era o destino final, então eu vou crescer com isso aqui. E aí você vai sair da paralisia. Você vai fazer coisas que mostram que você está se desparalisando. Você vai se movimentar, você vai caminhar, você vai exercer, você vai fazer, você vai ser. Vai doer muito, mas quando você romper essa primeira camada, que é a mais grossa, as demais você vai facilmente. Mas vão ser poucas vezes que vai ser difícil. E depois você vai olhar e vai dizer, meu Deus, era só uma transição. E eu paralisei lá. Era só uma transição. E partes de mim morreram lá. Meu Deus, 46 minutos já. Vamos agradecer ao Senhor por esse devocionário. Êxodo 31. Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por esses instantes que eu tive na tua presença, porque o Senhor falou no meu coração. Quero agradecer ao Senhor pelos aprendizados, pelo Senhor me mostrar que o meu deserto ele é uma transição e eu não posso viver ele de forma contrária. Mas é tão difícil a gente viver de forma diferente quando a gente não entende, ó Pai, na realidade o que aquilo significa. Eu quero agradecer ao Senhor. O meu intuito era até entrar no capítulo, mas o Senhor falou comigo somente na história, praticamente que no título. Eu te agradeço. E eu quero pedir ao Senhor também, por essa pessoa que está ouvindo o meu devocional. Pai amado, que o Senhor fale ao coração dela. Que ela sinta que o Senhor falou com ela. E que com esse devocional, simples, mas eu acredito que tão profundo, que seja a resposta para muitas vidas, para muitos corações. E que eles venham estar, ó Pai querido, no patamar em que o Senhor quer que ela esteja hoje, nessa data de hoje, nesse dia de hoje. Ajude, ó Pai. E me ajude também, Senhor. Muito obrigada por esta manhã, pelo meu dia que eu sei que já está lindo. Muito obrigada pelo dom da vida. E muito obrigada pelo Senhor ser o meu Abba. Muito obrigado, papai. Eu te agradeço por tudo. Permaneça conosco. Muito obrigada, Jesus. Eu espero que o Senhor flua em meu coração, para que, quem sabe, eu possa compartilhar com você o meu próximo devocional, tá? E se o Senhor fala com você, fala comigo. De repente me diz os pontos que ele falou com você. Vamos conversar sobre isso, se você quiser, tá? É só um devocional. Que Deus abençoe tua vida de forma linda. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Deus abençoe.